Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar de um assunto super interessante para muitas pessoas. Os quatro cavaleiros do Apocalipse. Quem são? Aonde vivem? Aonde se encontram esses indivíduos? Quem eles verdadeiramente são? Será que são espíritos malignos, como muitas pessoas colocam? Ou será que é apenas um simbolismo e ideologia do escritor? Bom, se você quer saber a respeito disso, eu convido você a ficar comigo aqui até o final desse vídeo, mas antes, deixa aquele like, deixa o seu curtir aí, porque você curtindo esse vídeo, você vai nos ajudar para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, ele apareça para mais pessoas aqui. Compartilhe essa mensagem, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, por e-mail, aonde você quiser divulgar. Compartilhe, pessoal, para seus amigos, familiares, vizinhos, conhecidos, pessoas chegadas a você, para que eles tenham acesso a essa informação também. E não deixe de se inscrever aqui no canal, porque você se inscrevendo no canal, você vai ficar por dentro de todas as novidades que são colocadas aqui semanalmente, tá? Cursos gratuitos, palestras, aulas, vídeos exclusivos, inclusive também lives que são feitas aqui, tá bom? Bom, hoje nós vamos estar aqui falando sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. Vai seguir o esboço na tela para os senhores. Lembrando que quem quiser adquirir esse material já está disponível, você pode entrar em contato comigo para adquirir esse material. E aqui nós vamos estar tratando aqui dessa questão, tá? Você vai estar também, se adquirir o material, você vai estar nos ajudando aí a continuar com o nosso trabalho. Nós estamos aqui então, vamos dar início. Admite-se bastante comumente que tenha sido composto o livro do Apocalipse durante o reinado de Domiciano, pelo ano 95 depois de Cristo. Outros, e não sem alguma probabilidade, creem que pelo menos algumas partes já estariam redigidas desde o tempo de Nero, pouco antes de 70 depois de Cristo. Ou seja, então pouco antes ali da destruição ali do templo de Jerusalém, tá? Que muitos colocam aí que foi aí nesse ano 70. Seja no período de Nero ou Domiciano, é indispensável para compreender o Apocalipse o seu contexto, que era de perturbação e violentas perseguições contra a igreja nascente. É descrito sobre circunstâncias destinadas a reerguer e a robustecer o ânimo dos cristãos, escandalizados sem dúvida pelo fato de que a perseguição tão violenta se tenha desencadeado contra a igreja. Então, o que acontece? Esse texto dos Cavaleiros do Apocalipse, ele se encontra lá no livro do Apocalipse. Só que tem um problema. O livro do Apocalipse, muitos colocam que ele foi escrito no ano de 95. Só que haveriam textos do Apocalipse que já estariam prontos antes de 70 depois de Cristo. Então significa que o livro ele não foi escrito ali em 95. 95 foi o livro que começou a ser divulgado, mas na verdade ele começou a ser escrito antes, ou seja, de 70. Então antes de 70, os acontecimentos que permeavam ali o cristianismo era justamente a ameaça da destruição do templo de Jerusalém, porque Jesus ele tinha profetizado que o templo não ficaria pedra sobre pedra, né? E o templo ele foi destruído em Jerusalém, foi destruído em 70 depois de Cristo. Então, nesse período que o templo foi destruído, ou seja, esse período de perseguição que permeava, é o período que o Apocalipse foi escrito. Se o Apocalipse foi escrito nesse período de perseguição, você vai compreender muitas coisas ali pelo contexto no qual o livro estava sendo escrito, que estava inserido ali, que o escritor estava inserido ali, tá? Então não pode se tirar o Apocalipse desse contexto para poder trazer para o futuro, sendo que o futuro era algo que o escritor ele nem tinha ideia. E vocês têm um material complementar aqui no meu canal, vocês podem estar pesquisando aqui, é Apocalipse passado ou futuro. Vocês vão assistir, vocês vão compreender se realmente o Apocalipse ele faz parte de um tempo futurístico. Mas vamos lá, à medida que o Cordeiro tira os selos do livro, do capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 1, e que ressoam as trombetas, capítulo 8, versículo 2 a 9, desenvolve-se a visão dos acontecimentos que anunciam e preparam a derrota do Império Romano, protótipo
dos inimigos de Deus, conforme Mateus 24. Os 4 cavaleiros desta primeira visão são inspirados em Zacarias capítulo 1, versículo 8 ao 10 e 6, 1 ao 3. Contudo, simbolizam também as 4 pragas com que os profetas ameaçavam Israel. O Israel infiel, que no caso feras, guerra, fome e peste, tá? Todas essas referências bíblicas aqui para corroborar com este raciocínio, tá? Quem adquiriu o esboço vai ter todo este material. Mas vamos para o que interessa, vamos ver se o texto fala realmente de espíritos malignos, como muitas pessoas gostam de utilizar. Tem vídeos aí na internet que as pessoas pegam e falam que eu vi o cavaleiro do Apocalipse, o cavaleiro que apareceu em meio às guerras lá de tal lugar. E fazem ali, pegam um vídeo ali para poder tentar provar essa aparição do cavaleiro. Mas será mesmo? Olha só para você ver. Nós temos a expressão em grego, kairidon, kairidu e pos leucos, kai ho katemenos ep autu ekon toxon, kai edote autu Stefanos kai exelten nikon kai rina nekese, que significa e vi e eis cavalo branco, e o assentado sobre ele tendo arco, e foi dada a ele coroa, e saiu vencendo, e para que vencesse, ripós, que é cavalo, ou também traduzido como uma égua, tá? A Vulgata traz o vocábulo ecus, que significa uma égua, tá? Então pode ser um cavalo ou uma égua, estava montado num cavalo ou uma égua. Conforme Romero, que é um escritor secular aí, são os cavalos da carruagem, tá? Pode ser usado para a própria carruagem. A arte de montar, embora conhecida por Romero, era uma prática incomum, tá? Nesse período. Como os cavalos são amplamente distribuídos no mundo, pelo menos o conhecimento sobre eles é generalizado, raramente é difícil obter um termo satisfatório, tá? Em alguns casos, no entanto, expressões que designam cavalos podem parecer bastante estranhas. Por exemplo, o termo Sedik é uma língua falada em Taiwan. Um cavalo é literalmente uma vaca de um soldado. Então nós temos essa questão aí peculiar dessa questão da linguagem para o cavalo. O cavalo era usado principalmente em batalhas para guerreiros montados ou para carros de guerra, tá? Todas as referências bibliográficas estão discriminadas no esboço para quem adquirir. Aí nós temos outro vocábulo, que é o vocábulo leucos, que significa luz brilhante, brilhante, que é traduzido como branco, tá? Usado especialmente como brilho da brancura deslumbrante. Branco falando das vestes dos anjos e daqueles exaltados ao esplendor do estado celestial. As referências bíblicas estão aqui. Quem adquirir o esboço ou quiser parar para poder pesquisar, pode ver aí também. Roupas brilhantes ou brancas eram usadas em ocasiões festivas de estado, tá? Tem as referências aí, tá? Nós temos também a expressão usada na Ilíada de Romero, que é ipoi leucoteroi kionos, ou seja, nós temos essa expressão também. Usado de vestes brancas como sinal de inocência e pureza de alma. Tem esse significado também. Superfícies metálicas, uma calma vitréia de água geralmente brilhante e límpida. Pele branca clara com uma noção de nu, lá usado em Romero também. Mais tarde usado como uma marca de efeminação, aí já é usado por Aristério e Xenofonte dessa forma, tá? E também tem a ideia de pálido de inveja, como em Píndaro. Então tem todas essas referências aí para esse significado, esse vocábulo leucos. O pai da igreja Tertuliano vai atestar a seguinte expressão em referência ao verso: Acipti et angelus victoriae coronam procedens in candido ecu ut visceret, que é: o anjo recebe a coroa da vitória e segue no cavalo branco para vencer. Primaz vai atestar a seguinte expressão: et exit ut vinceret et victor exit. Ele saiu para vencer e o vencedor saiu. O cavaleiro do cavalo branco faz pensar nos partos, cuja arma característica era o arco, terror do mundo romano no século I, feras da terra, e a invasão descrita em 9:13-21. Uma corrente inteira de tradição cristã viu nesse cavaleiro vencedor o próprio verbo de Deus, conforme Apocalipse lá 19:11-16, ou a expansão do evangelho. Então alguns creem que ou seja,
o próprio verbo de Deus, ou seja, Jesus, que muitos consideram como Jesus, e a expansão do evangelho. Mas será mesmo que é isso? Esse cavaleiro se distingue por possuir um arco que indica que é um guerreiro, que a coroa revela que ele é um rei ou governante. Um possível paralelismo com Mateus 24, 5 ao 6. Então, ou seja, com base nos textos, pode ser um possível governante. A palavra para coroa, Stéphanos, difere de muitas coroas usadas em outros textos, tá? Como diadêmata, que é lá de Apocalipse capítulo 19, versículo 12. Então, a coroa, ela já é descrita diferente da coroa aqui desse indivíduo montado no cavalo branco, tá? Que muitas pessoas atribuem a Jesus, mas na verdade, por essas diferenças, não pode ser Jesus. Por quê? Embora a cor branca normalmente represente a paz, nesse caso é uma falsa paz, pois o cavaleiro cavalga conquistando e para conquistar. A ausência de flecha e aljava pode simbolizar o desarmamento e a falsa paz antes do ataque a seus inimigos. Alguns estudiosos acreditam que esse cavaleiro branco faz referência a um espírito de conquista das calamidades naturais desses juízos. Outros argumentam que esse cavaleiro representa a figura de um homem pacificador antes de conquistar, tá? Então alguns têm essa questão. O cavaleiro no cavalo branco armado com arco, como os partos, um frequente inimigo na fronteira do Império Romano, provavelmente simboliza a busca desenfreada dos líderes políticos e militares em expandir seus domínios, levando à guerra cavalo vermelho, fome, cavalo preto, enfermidade epidêmica, cavalo amarelo. Então, se você for ver, todas as outras catástrofes simbolizadas por esses cavalos, elas acontecem depois que o cavalo branco ele vem. Então você veja que depois que o cavalo branco vem, vem o quê? Fome, vem guerra e vem epidemias. Então tudo aqui está inserido, e lembrando que essa questão do cavalo, da capa, que também pode ser traduzido como carruagem, conforme Romero, você veja que está inserido num contexto de guerra. Então aqui o contexto está falando, ou seja, e aí o que aconteceu antes da destruição de Jerusalém? Aconteceu praticamente uma guerra, pessoal. Domiciano, ou seja, conforme conta a história, ou seja, os exércitos invadiram Jerusalém, a sitiaram, né, deixaram ela ali, num período ali desse sítio. Normalmente a cidade ela ficava sem suprimentos, então, ou seja, a fome se instaurava. Daí você vê a questão da fome e as epidemias se instauraram porque as pessoas não se alimentavam direito, não tinham saneamento de água, a pessoa adoecia e poderia ali morrer. Então tudo isso é descrito conforme ali se segue a vida desses cavaleiros. Então, ou seja, tudo está em conformidade com o que estava acontecendo na época e no período do escritor de João, tá? Do escritor do Apocalipse. Para vocês entenderem o que realmente significa e para você já vai vendo que já vai caindo por terra essa questão de espíritos malignos, como muitas pessoas pegam aí. Temos aí Apocalipse 6:4. Nós temos a expressão kai excelten halos, hipos piros, kaito katemeno epi autu edote, autu laben, te eirenen ectesges kai rina alelous, esfaxousin kai edote autu macaira megale, que significa, e saiu outro cavalo vermelho, e assentado sobre ele foi dado a ele tomar a paz de a terra, para que uns aos outros matasse, e foi dada a ele espada grande. Pirós, vermelho, fogo, ou seja, vermelho, fogo, tá? Piru, nome próprio de um homem. Isso tem essa expressão também em Atos capítulo 20, versículo 4, tá? Usado em Esquilo e Heródoto como cor do fogo. Usado na Septuaginta várias vezes para o vocábulo Adon, vermelho amarelado de pessoas com cabelos ruivos, como citas, por exemplo, usado na Vulgata siríaco, a etiópico, armênico como rufus, ou seja, como ruivo, tá? Eles têm essa expressão nesses escritos. Da cor da primeira barba, aí já é utilizado por Heródoto, Esquilo, Eurípides. E temos geralmente vermelho, como por exemplo Xenófonte, que é brilhando também como os olhos vermelhos, como também utiliza Eurípides, tá? Então esse vocábulo, porque tem o vocábulo pirós, que é fogo, e tem esse pirós, nós temos aqui com no caso, a repetição aqui de um dos caracteres aqui em grego, tá? Então aqui, se você for ver, alguns pegam isso aqui como nome próprio de um homem,
Outros utilizam como cor do fogo, vermelho amarelado. Aí nós temos aqui cor, por exemplo, uma pessoa ruiva, mas se refere justamente à questão do vermelho, tá? Mais aproximado do vermelho. Vitorino e Primásio, conforme Tertuliano, atestam a expressão non et apocalipsis viridi equ mortem russell autem praeliatorem impossuit. Para o Apocalipse, a morte do cavalo verde e o guerreiro avermelhado, tá? Então teria uma morte de um cavalo verde. Olha a expressão que eles trazem aí. A Vulgata vai trazer a expressão et qui sedebat super illum datum est ei ut sumeret, que é ao que estava sentado foi-lhe dado o que tomasse, tá? Primásio, citando os escritos anônimos segundo Augusto, atesta a expressão et sedenti super eum datum est ut, e foi-lhe dado sentado nele, tá? Então eles atestam essas expressões aí para os senhores verem, tudo com referência bibliográfica, tá? A espada aqui é símbolo das guerras sangrentas provocadas pelo primeiro cavaleiro, com a consequência de exércitos rivais matarem violentamente uns aos outros. Isso mostra o derramamento de sangue pela conquista da paz, tá? Então é característico, por conta que haviam-se realmente, como o Joséfo conta, nós temos aí os escritos de Joséfo, inclusive eu tenho vídeo sobre isso, sobre o Mateus 24, você pode pegar como vídeo complementar a vinda do Filho do Homem, que Joséfo conta um pouco dessa história a respeito do contexto que estava permeando essa destruição do templo de Jerusalém, tá? Em 70. E se você for pegar aí dentro dessa questão, para os romanos impor a paz, teria que haver derramamento de sangue. Por isso que aí fala do cavaleiro da guerra, ou seja, é uma forma que eles não poderiam escrever, por exemplo, de forma explícita que os romanos eles iam destruir, porque se eles fizessem isso, eles poderiam pegar essas pessoas e matá-los. Então isso foi escrito de uma linguagem que as pessoas entendessem na época, uma linguagem simbólica, mas que muitas pessoas estavam familiarizadas e que essas pessoas entenderiam plenamente quando ele terminasse de escrever o Apocalipse. Então é isso que aconteceu na época, pessoal. Um contexto de guerra, ou seja, os romanos queriam estabelecer a paz, os judeus não estavam dando paz, e eles vieram para poder extirpar essas revoltas, ou seja, o derramamento de sangue, a guerra, a fome, pelo sítio que eles fizeram no local, sobreviria sobre eles, e isso seria de forma inevitável, né? Como vemos na história. Nós temos aqui Apocalipse 6:5, Kairote Enoixen, tem esfagida, tem tritem, acusa tu tritou zoou legontos, ercon, Kairidon, Kaidu e posmelas, Kairo, catemenos epiautu econ sigou em te queiri autu, significa enquanto abriu o selo, o terceiro ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem, e vi, e eis cavalo preto, e assentado sobre ele, tendo balança em a mão dele, tá? Melas, que é preto, usado em Romero, usado na Septuaginta várias vezes para o termo hebraico charror, que significa preto, tá? Oposição também, tinta preta, conforme Platão em Fedon e também Demóstenes, tá? Plutarco também utiliza essa mesma expressão como tinta preta. Água retirada de um poço profundo, usada em Romero. Preto, escuro, turvo e obscuro, tá? Que são os significados. As expressões para vários termos se diferem com base no objeto que é designado como tendo tal cor. Por exemplo, um termo para preto aplicado a um cavalo pode ser um termo diferente do que se usaria para falar de uma caixa preta. Então essa é uma informação interessante dentro da questão dos léxicos, que dependendo daquilo, se for em vez desse A para a questão preta, não é o mesmo tom, não é a mesma coloração, tem a diferença. O pai da igreja, Andréas, atesta a seguinte expressão a respeito do verso, tá? Caeculsa aneogmenes tes trites esfragidos tu tritu zoou, e ouviu as três selos dos três seres viventes, tá? Sitiamento e interrupção das rotas comerciais produzirão escassez, elevando os preços, tá? Isso tem referências bíblicas em relação a isso. Produtos locais tais como azeite e vinho, porém, não são afetados, mostrando que a escassez é limitada e não abrangente. Alguns pensam que a ordem para não danificar o azeite e o vinho podem ter o significado social, uma vez que os ricos eram os principais consumidores de azeite e vinho, tá?
Ela também pode ser a predição de acontecimentos como os de 92 depois de Cristo, quando o imperador Domiciano ordenou durante uma escassez de cereais que as vinhas fossem cortadas para darem espaço a mais campos de trigo. Houve uma tamanha revolta por causa dessa ordem que ela acabou sendo cancelada. Então, o que acontece? Tudo isso está dentro do contexto que eu estou explicando para vocês. Não tem nada de místico, não tem nada de espiritual, mas sim eram eventos que estavam acontecendo e que, ou seja, foram descritos de uma maneira simbólica dentro do contexto aqui desse livro do Apocalipse no capítulo 6. Então, por aí vocês vão entendendo esse acontecimento como algo não espiritual, como as pessoas colocam, místico, mas como uma maneira de explicar esses acontecimentos para que eles não fossem identificados por, no caso, os romanos, quem seriam os seus autores de colocar isso. Porque se eles colocassem explicitamente que seriam os romanos que fariam tudo isso, eles, lógico, matariam eles de cara e nem permitiriam que esses escritos circulassem na época, né? Então aí você vê que essa questão aí do cavalo preto, que está inserido nessa questão da escassez aí, para você ver que os ricos, se você for parar para pensar, quando acontece uma crise, eles não vão sofrer com a crise. Por que eles não vão sofrer? Porque eles têm muita provisão, pessoal. Porque eles têm muito dinheiro. Então, quem tem muito dinheiro, ele vai conseguir se manter durante a crise. Por quê? Porque ele tem recursos para isso. Então, ele não vai sofrer com a crise, ele não vai sofrer com a dificuldade, porque ele tem recurso ali estabelecido. Agora, quem é mais pobre, aí sim vai sofrer com a escassez. Vai sofrer porque a pessoa ela não tem recurso suficiente ali, é, guardado, acumulado ou poupado, né, para poder chegar e passar por aquele período de crise. Então, você vê que tem tudo a ver com o contexto no qual eles estavam vivendo. Apocalipse 6:6, nós temos aqui: Caeculsa ros fonem, em mesoton tessaron zoon, legul san Koinix, Situ, Denario, Cai 3 Koiniques, Criton, Denarion, Caito Elion, Caiton, Oinon, Me Adquetes, que significa que ouvi como a voz em meio dos 4 seres viventes, dizendo: medida de trigo por denário, e 3 medidas de cevada por denário, e o azeite e o vinho não danifiqueis. O pai da igreja, Andréas, atesta a expressão tus de 3 koinicas tes crites, que é precedido por eikos delum tus, dele de terceira medida de cevada, que é precedida ali no caso para dar lugar ao manifesto. Então ele traz essa expressão pai da igreja Andréas, tá? O pai da igreja Primaz vai atestar tu einon kaiton elion, do vinho e do azeite, tá? As descrições de estado de fome seguiram naturalmente o estado de guerra descrito nos versos 2 e 4. Uma medida de trigo ou cevada era o alimento suficiente para a pessoa por um dia. Um denário era o salário de um dia de um trabalhador mediano. Tá? Mateus 20, verso 2, você encontra isso. Portanto, o custo altamente inflacionado dessas necessidades indica uma estiagem rigorosa, embora o óleo e o vinho aparentemente fossem abundantes. Outros sugerem que, como o óleo e o vinho estavam associados com riqueza e conforto no tempo antigo, isso possivelmente sugere que algumas pessoas ainda possuirão grande riqueza e não sentirão os efeitos imediatos dessa fome. Então, quem tinha recursos no sítio, quem tinha dinheiro, essas pessoas não sofriam. Por que você acha que quando se conquistava uma cidade, os governantes eles já iam direto nas pessoas que estavam ali na realeza, nas pessoas que eram os poderosos da cidade, nas pessoas que eram ali os cabeças? Porque muitos eles queriam matar, mas outros eles queriam o apoio dessas pessoas, que as pessoas que eram ricas, que tinham condição. É lógico que um governante vai querer apoio dessas pessoas, porque são essas pessoas que sabem fazer, ou seja, o dinheiro, gerar mais dinheiro, essas pessoas que um império para ser construído ele vai necessitar. Ou seja, pessoas que saibam administrar os recursos, que saibam encaminhar recursos para fazer com que aquele império seja expandido. Então, os governantes, ou seja, quem conquistava a cidade, justamente fazia esse tipo de coisa. Daí você vê nos livros de reis, por exemplo, o rei Joaquim sendo poupado ali, ou seja, sendo alimentado, indo para a do rei, porque era uma pessoa que tinha sabedoria em questão de administração, que provavelmente pode ter ajudado de uma forma ampla a expandir o reino, a fazer muitas outras coisas aí, e aí a gente sabe que aí são a grande realidade. Então você vê que tem tudo a ver com a questão do contexto, ou seja, tudo o contexto que eles viviam na época, tá? Nós temos em Apocalipse 6:8
Cairridon, caidon e pos-cloros, cairo catemenos epano autuonoma aututanatos, cairo hades, ecoloute met autu, caedote autus eculsa epitotetrarton, tetarton, tesges, apocteinai em ronfaia, cai em limo, cai em tanato, cai hipoton, terion, tesges, que significa e vi e eis cavalo amarelo e o assentado sobre eles, nome para ele morte. E o Hades seguia com ele e foi dada a eles autoridade sobre a quarta parte da terra para matar com espada e com fome e com morte e por as feras da terra, tá? Clorós, que é literalmente usado como a cor das plantas verde, verde pálido, verde amarelado, figurativamente como a cor pálida de uma pessoa doente, tá? Então tem essas expressões dentro da questão dos léxicos. Pode designar um manto escarlate, pode ter implicado um manto de alta patente militar também, tá? Tem esse significado. Um amarelo esverdeado como grama e folhas verdes, verde claro, verde gramíneo, que é utilizado lá em Eurípides. Amarelo mel, tá? Utilizado também em Romero, geralmente pálido branqueado, como Sófocles. Amarelo de pessoas afetadas por praga, Tucídides e também lágrima fresca explosiva, tá? Eurípides. O pai da igreja Tertuliano atesta vivide eco e possuite, brilhantemente carregado a cavalo. Algumas testemunhas trazem que se debate de super, que se senta em cima dela, tá? Dela de quê? Orígenes vai trazer a expressão em DT Apocalipse rotanatos, Cairo Hades, acolutei tizim, que significa em o Apocalipse, a morte, o Hades, seguia a quem? Um pouco depois ele coloca Ectu ro tanatos, Cairo Hades, acolutei autus, sobre de a morte e o Hades seguia dele. O juízo dividido em 4 partes, trazido por esse cavaleiro, tem uma relação com os 4 juízos que são frequentemente encontrados no Antigo Testamento como símbolo da ira de Deus, tá? Ezequiel 14, 21, e vai trazer a questão lá da fome, da peste, da guerra e da morte, tá? Então aí, essas questões têm associação com escritos mais antigos. Por isso que o Apocalipse tem uma parte nos escritos gregos que fala não aqueles que escutam a palavra dessas profecias, mas a palavra dos profetas, tá? Que significa que esses escritos, ou seja, outras profecias também, que esses escritos ou desses profetas, justamente já estavam compilados. Não quer dizer que o Apocalipse não foi uma revelação. Ele não foi uma revelação, ele foi algo que já estava compilado, já existiam escritos na época. Quem assistiu os vídeos que eu recomendei aqui vai entender a respeito, tá? Mortandade aqui tem um significado de enfermidades epidêmicas. Se resume às calamidades simbolizadas pelos cavalos vermelho, preto e amarelo. Elas também ecoam as maldições da aliança afligidas sobre Jerusalém no exílio, tá? Aí Ezequiel 14, 12 e 21, que fala sobre essas pragas aí que foram afligidas. Então tudo tem a ver com o contexto no qual eles estavam vivendo aí dentro dessa questão. Conclusão. O contexto dos eventos se insere dentro de uma perspectiva de guerra, onde os imperadores, tentando conquistar o favoritismo de certos grupos, impunham suas vontades suas vontades que contrariavam os valores judaicos. Com isso, houve perseguição como mostrada na história por Domiciano e Nero. Os cavaleiros descritos são símbolo de acontecimentos que ocorreram por parte desses imperadores e que tinham associação com as suas descrições. Portanto, não há como ver essas imagens de cavaleiros que são descritas em guerra sem associar esses eventos que os cercam com os acontecimentos envolvendo os judeus no passado. Então, ou seja, tudo isso envolve essa questão judaica do passado, dessa guerra, dessa perseguição, dessa fome, peste, tudo isso que envolvia cercos, envolvia revoltas, envolvia, ou seja, rebeldia por parte dos judeus que estavam sendo ali contidas, né, pelo Império Romano e os seus imperadores. Então tudo está inserido nesse contexto, não tem nada de sobrenatural e muito menos de espiritual, tá? Mas era algo referente a acontecimentos passados, como eu venho explicando aí em outros vídeos, tá? Então fica esse vídeo de hoje para vocês. Eu agradeço por terem ficado comigo aqui até o final.
Não deixa de curtir, comentar, colocar no vídeo aí o que você achou, o que pode ser melhorado. Compartilhe essa mensagem para outras pessoas também e se inscreva aqui no canal, pessoal, porque você se inscrevendo no canal você vai ficar por dentro de todas as novidades, todo conteúdo novo, toda exclusividade aqui vai ser colocado aqui e vocês vão estar tendo acesso a isso, tá bom? Desejo vocês muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.